Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 24, sexta-feira. Vamos terminar a nossa revisão para avaliação hoje, né? Então nós paramos lá na página 334, onde ele está falando lá de tipos de dilatação térmica, tá? Então ele diz lá, todos os objetos que existem em nosso universo são tridimensionais, ou seja, tem três dimensões, né? Um cubo, uma placa ou mesmo um fio estarão dotados de comprimento, largura e espessura. Porém, na placa duas dimensões se destacam, enquanto no fio apenas uma, né? O comprimento. A análise da dilatação e da contração térmica de um corpo sólido pode ser feita levando-se em conta uma, duas ou três dimensões desse corpo. Seguindo esse critério, a dilatação térmica pode ser linear, superficial ou volumétrica. Então ele está dizendo aí, né? Como nós já sabemos, todos os objetos que existem no universo são dotados das três dimensões, né? São tridimensionais, então tem largura, altura e comprimento, tá? E a dilatação, ela pode ocorrer nas três dimensões, em uma somente ou em duas, tá? Então, para cada uma delas, nós temos aí um nome. Então, nós vamos ver aí o tipo de dilatação linear. Ele diz lá, dizemos que uma dilatação é linear quando levamos em conta apenas a variação de uma de suas dimensões, como o comprimento. É o caso de cabos, fios de alta tensão, vigas e trilhos de ferrovias. Grifem isso daí, pessoal, dilatação linear. Grifem esse parágrafo todo, tá? Então, dilatação linear é quando a gente leva em conta somente uma das três dimensões do objeto. No caso aí específico, foi levado em conta o comprimento. Por quê? Porque o que a gente mais observa nesses objetos é o comprimento, né? Tipo cabos, né? São esses cabos enormes, fios, né? Então a gente observa o quê? Olhou tal, primeira coisa a gente observa é o comprimento, até mesmo para comprar esses fios tal, de alta tensão, vigas, trilhos de ferrovia, é tudo por metro, né? Então a dimensão que a gente utiliza é o comprimento. E aí nesses objetos, o tipo de dilatação é chamada de dilatação linear. Então, grifem esse daí. Um outro tipo é dilatação superficial. O que ele diz lá? Dilatação superficial é a expansão de um corpo por conta do aumento da temperatura. Ocorre quando um corpo sofre dilatação no comprimento e na largura, ou seja, uma dilatação é superficial quando levamos em consideração a variação da área de uma seção. Por exemplo, comprimento e largura. É o caso de azulejos, tampas de caixa d'água, placas de maneira em geral, etc. Tá? No caso de placas com orifícios, esses se dilatam com o aumento da temperatura, como se estivessem repletos do material que constitui a placa, ou seja, os orifícios aumentam ou diminuem na mesma proporção que a placa. Então, superficial a gente leva em consideração duas dimensões, né? No caso aí desses exemplos que ele deu, o comprimento e a largura, né? Realmente, quando você vai comprar azulejo, né? Comprar piso, né? Ou qualquer outro tipo de revestimento, você tem que levar em consideração o comprimento e a largura. Então, dilatação superficial, quando você leva em consideração duas, né? Duas dimensões daquele objeto, tá? Então, vocês podem grifar esse primeiro parágrafo, onde ele começa lá com a palavra dilatação superficial e termina em placas de madeira em geral.
tá? Aí nós temos a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, ela é mais completa, tá, pessoal? Ele diz, dizemos que uma dilatação volumétrica é volumétrica quando consideramos a variação de volume, isto é, do comprimento, da altura e da largura. Então, nesse caso, nenhuma dimensão é desprezada. Em rigor, é o que ocorre com todos os objetos na natureza. Os corpos ocos dilatam-se tanto quanto os maciços, ou seja, as cavidades ocas aumentam ou diminuem na mesma proporção que o sólido, tá? Então, dilatação volumétrica quando eu tenho as 3 dimensões. Grifem esse parágrafo, os 2 parágrafos. Um começa lá, dizemos que uma dilatação até o final lá, natureza, e o outro, os corpos, oco, tal, até o que o sólido, até a palavra sólido. Então, esses 2 parágrafos aí da dilatação volumétrica, vocês grifem. Então, vocês têm que saber que existem tipos de dilatação térmica, que é dilatação linear, dilatação superficial. A linear usa-se apenas uma dimensão do objeto. Dilatação superficial, onde nós usamos 2 dimensões do objeto. E a dilatação volumétrica, onde nós usamos 3 dimensões do objeto. Dentro dessa dilatação volumétrica, ele está falando aí sobre a dilatação dos líquidos. Então, ele até coloca um exemplo aí, pessoal. Tem lá um copo, vamos supor, não é um copo na realidade, né? Porque um copo não vai caber 20 litros. Um balde, sei lá o quê. Um recipiente aí, onde ele coloca lá 20 litros. E aí, ele coloca a chama de uma vela, tá? Ao lado desse recipiente, tá? Então, esse recipiente aí, com certeza, é um material que pode sofrer dilatação, no caso aí um plástico, tá? Aí ele coloca aí a chama da vela próximo e esse recipiente vai sofrer uma dilatação, ou seja, ele vai aumentar o tamanho dele, tá? Só que ele aumentando esse tamanho, vai aumentar também o líquido, tá? Porque esse líquido ele não vai apresentar forma própria, né? Então ele vai se dilatar de acordo com o que está dentro desse recipiente. Então tinha 20 litros, né? Ele aumenta a capacidade dele para 21 litros e esse líquido vai ser desprezado, né? 2 litros desprezado. Então, a dilatação aparente do líquido. Aparente. Isso não quer dizer que o líquido tenha aumentado. Dilatação aparente. Vamos ver o que ele está dizendo aí. Dilatação dos líquidos. Ao estudar a dilatação dos líquidos, deva-se considerar que eles não apresentam forma própria e que se dilatam mais que os sólidos, ao serem igualmente aquecidos. Por isso, considera-se a dilatação do recipiente sólido que os contém. De maneira geral, no aquecimento de um líquido que preenche completamente o recipiente que o contém, o líquido irá extravasar. Vamos ver o exemplo aí que ele deu. Supondo que o recipiente acima esquematizado tenha capacidade igual a 20 litros e esteja completamente cheio com certo líquido. O sistema é aquecido e o frasco se dilata, adquirindo capacidade para 1 litro, enquanto o líquido se dilata, atingindo o volume de 3 litros. Consequentemente, 2 litros extravasam, pois a capacidade do frasco passou a ser de 21 litros, enquanto o volume do líquido aumentou para 23. O volume do líquido extravasado, 2 litros, aparenta ser a dilatação que ele sofreu, portanto, será denominada dilatação aparente do líquido. Então, essa parte aí, pessoal, vocês não precisam grifar nada, tá? É só a dilatação volumétrica lá que eu havia pedido.
essa parte de dilatação do líquido, só para vocês terem uma ideia do que acontece, mas não precisam grifar. Aí tem dilatação anômala da água. Então isso é o que acontece. Aqui ele está colocando um líquido qualquer, e aqui agora ele está falando da água. Então dilatação anômala da água. A água não se comporta termicamente com a maioria das substâncias, as quais aumentam suas dimensões proporcionalmente ao aumento da temperatura. Na natureza, em virtude de abundância de água em nosso planeta, esse comportamento anormal causa consequências muito importantes. Para ilustrar esse fato, procure imaginar que determinada quantidade de água a 0 graus Celsius é colocada em um recipiente de volume constante. Quando a temperatura da água aumenta, o volume do líquido será reduzido até atingir a temperatura de 4 graus Celsius. Se o aquecimento continuar, o volume do líquido aumentará. Logo, ao ser aquecida de 0 graus até 4 graus, a água sofre contração volumétrica e acima de 4 graus Celsius sofre expansão volumétrica. Tal comportamento pode ser explicado pela existência de um tipo especial de ligação entre suas moléculas, as pontes de hidrogênio. Pessoal, essa parte aí onde ele está falando sobre a ligação entre as moléculas, então todo mundo sabe o que são moléculas, né? Tudo que nós temos no universo, ele é formado por átomos, né? Aí quando os átomos, eles se unem e formam as moléculas. Essas moléculas, elas vão se unindo, vão formando as substâncias, tá? E existem o que nós chamamos de ponte de hidrogênio. Por que hidrogênio? Porque elas são ligadas através do hidrogênio, por isso ponte de hidrogênio, né? O que vai ligar uma molécula a outra seria o hidrogênio, então ela vai determinar pontes de hidrogênio, tá? Mas isso daí, pessoal, vocês vão ver melhor quando vocês começarem a ver química. Então não vou cobrar de vocês agora o que são essas pontes de hidrogênio, tá? Lá no 9º ano e ensino médio vocês vão entender bem isso daí. Na página 336, ele continua lá. Essa força intermolecular, ou seja, essa força que liga as moléculas, que é essa ponte de hidrogênio, né? Então, essa força intermolecular de natureza elétrica ocorre entre átomos de hidrogênio de moléculas diferentes. Isso se deve ao fato de as moléculas de água serem polares. Então, existem moléculas que são polar e moléculas que são apolar. Outro conceito de química que não cabe agora eu tentar explicar para vocês, porque vocês não vão entender, porque vocês teriam que ter um conhecimento prévio de química, tá? Mas vamos só determinar aqui, só ver aqui o que ele está dizendo, certo? Só para termos uma ideia aqui. Logo, quando se eleva a temperatura de certa quantidade de água a partir de 0 graus Celsius, ocorrem dois efeitos que se opõem quanto à sua manifestação macroscópica. Então, vamos ver aí quais são esses dois efeitos. O aumento da energia cinética, aumento da energia cinética média molecular, se traduz em maior agitação térmica molecular, aumentando a distância média entre as moléculas. Daí a expansão volumétrica, como eu disse, tá lá, as moléculas estão juntas, unidas. Quando ocorre o aquecimento, essas moléculas se afastam umas das outras e começam a ter maior poder de movimentação, tá? Um outro, algumas pontes de hidrogênio podem se romper e na nova situação de equilíbrio, as moléculas se aproximam umas das outras, daí a contração volumétrica. Então, o que ele está dizendo aí? Que quando as moléculas são ligadas através de uma ponte de hidrogênio, então aqui eu tenho uma molécula, aqui eu tenho outra molécula, aqui eu tenho uma ponte de hidrogênio que está ligando uma molécula a outra, tá?
Se essa molécula aqui, se essa ponte de hidrogênio, né, elas se rompem, tá? O que vai acontecer? Elas aproximam as moléculas uma das outras. Então vai haver o que? A contração, tá? É isso que ele está querendo passar para vocês. Então, uma molécula aqui, aqui uma ponte de hidrogênio. Se romper essa ponte, as moléculas se unem. Então, aí vai haver o que? Uma contração, vai diminuir esse volume, tá? Dessa forma que acontece a dilatação e a contração. Aí ele diz lá, esses dois efeitos ocorrem simultaneamente, mas é a predominância de um ou outro efeito que acarretará a expansão ou contração volumétrica da água. Assim, conclui-se que de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius há predominância do segundo efeito, tá? Ou seja, né, rompimento das forças intermoleculares, pontes de hidrogênio, né? No aquecimento de 4 graus Celsius, o efeito predominante passa a ser o primeiro, aumento da distância entre as moléculas. Esse comportamento, conhecido como comportamento anômalo da água, é responsável pela existência de vida marinha nas regiões onde o inverno é extremamente rigoroso. Embora a superfície esteja congelada, a água no fundo do lago permanece no estado líquido, com temperaturas entre 0 e 4 graus Celsius. Então aí, pessoal, tem muito conceito de química, tá? Eu não vou cobrar nada de vocês nesse sentido aí, tá? Então, a página 335, vocês vão grifar somente dilatação volumétrica, os dois parágrafos ali. O que ele está dizendo lá sobre dilatação dos líquidos, não vou cobrar de vocês, porque vocês têm que ter um conhecimento em química, tá? Então, não é o momento para eu cobrar isso de vocês. Aí, ainda na página 333, ele diz equilíbrio térmico e a termorregulação dos animais. Nós já sabemos o que é equilíbrio térmico, né? Sabemos que o equilíbrio térmico é quando nós temos dois corpos que entram em contato, um com uma temperatura maior, outro com uma temperatura menor, e quando eles estão em contato, há uma transferência de calor até que ele será, só um minutinho, pessoal, até que ele vai ser igualado, certo? Então, nós temos aí equilíbrio térmico e a termorregulação dos animais. O sistema nervoso central controla a temperatura corporal dos animais, sendo esse processo muito complexo. O metabolismo animal envolve substâncias que agem conforme as alterações na temperatura. Além disso, fatores ambientais são responsáveis por algumas mudanças na temperatura do corpo, ou seja, estão diretamente ligadas às variações fisiológicas do organismo. Na natureza, os animais são classificados em ectotérmicos e endotérmicos, tá? Então vamos ver lá, pessoal. Animais ectotérmicos são os animais que aquecem seus corpos por meio de fontes de calor externa, como o sol ou rochas aquecidas. Os peixes, anfíbios e os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, eles precisam de uma fonte de calor externo do meio ambiente para poder manter a temperatura do corpo, tá? Por isso que a gente vê lá o lagarto no sol, né? A gente usa até a expressão lagartear, né? Que é você ficar lá no sol, porque ele vai manter a temperatura do corpo dele com um fator externo, né, tá? E também por isso que a gente não vê num sol aí de meio-dia um réptil lá tomando sol, né? Porque para ele seria muito quente, ele ia superaquecer
o organismo, né? Porque o organismo dele não tem esse controle. Já os animais endotérmicos, então grifem aí, pessoal, página 333, animais ectotérmicos, esse parágrafo aí. Aí na página 337 nós temos animais endotérmicos. São os animais que não usam fontes de calor externa, mas sim aquelas geradas pelo próprio metabolismo, a fim de manter sua temperatura corporal. Para isso, usam a energia do alimento que ingerem e a transformam em energia térmica. As aves e os mamíferos são animais endotérmicos. Grifem esse parágrafo todo aí, tá? Aí ele diz: os animais endotérmicos adaptaram-se para manter o calor corporal. Alguns animais apresentam penas e pelos que retêm o ar, então é um isolante térmico, né? Retém o ar no corpo, e outros apresentam grande quantidade de gordura, pelo fato de seu habitat ser muito frio, tá? Então, pessoal, os animais endotérmicos, eles não dependem do fator externo para poder manter a temperatura do corpo, tá? Então, nós temos o exemplo aí, os pássaros, quando eles estão com as penas eriçadas. Por que que eles fazem isso? Porque ali vai entrar o ar, tá? E eles vão manter a temperatura do corpo. Aí ele tá dando exemplo aí, ó, de o urso, né? Esse urso marrom, ele mantém a temperatura do corpo através da pelagem dele e da camada de gordura, tá? Então aí, alguns mamíferos, eles têm também, né, além do corpo, do próprio corpo regular a temperatura, no caso nós, seres humanos, nós regulamos, somos animais, né, racionais, nós regulamos, também somos endotérmicos e regulamos a temperatura do corpo através do suor, né? Você observa que quando você está fazendo educação física, vamos supor, depois de alguns minutos você começa a transpirar. Por quê? Nos movimentos que você está fazendo, você está jogando futebol, está fazendo um exercício físico, você vai aumentar a temperatura do seu corpo. Seu corpo aquece, tá? E aí, o que acontece? Para poder manter o equilíbrio, você começa a transpirar e mantém o equilíbrio da temperatura do corpo. O importante que vocês saberem aí é que esses animais endotérmicos são aqueles que são capazes de regular a temperatura sem usar processos, sem usar nada, meios externos, tá? Então grifem aí animais endotérmicos, certo? Página 338. Essa página 338 aí, pessoal, eu quero que vocês grifem essa página toda, tá? Porque tem questões da prova de vocês que está aí nessa página, tá? Então, ele está falando sobre torpor, hibernação e estivação. São estados fisiológicos de determinados seres, né? Para poder manter a temperatura do corpo. Então vamos ver o que ele diz aí. Animais endotérmicos, dependendo dos períodos do dia ou do ano, da temperatura do ambiente e da disponibilidade de alimento, podem entrar em um estado fisiológico em que há redução de suas atividades ou de seu metabolismo. Esse estado, denominado torpor, é uma adaptação para promover a economia de energia quando esses animais se encontram em situações difíceis. Pode ser escassez de comida, né? Ou alguma situação perigosa, como a fuga de predadores, ou mesmo quando estão em inatividade. Os morcegos, por exemplo, apresentam um torpor diário, pois são mais ativos durante a noite.
Já os beija-flores apresentam essa adaptação durante a noite, quando os suprimentos alimentares são mais escassos. Então, dependendo do animal, nenhum dorme o dia todo e à noite sai para poder se alimentar, o caso do morcego, e o caso do beija-flor, o contrário, né? Eles são ativos o dia todo e à noite eles dormem, tá? Então isso daí é um estado de torpor. A hibernação seria uma forma mais prolongada de torpor, em que há um quadro de inconsciência profunda, de modo que a respiração e os batimentos cardíacos são reproduzidos, assim como a temperatura corporal. Ocorre principalmente em animais de pequeno porte e de regiões com invernos mais rigorosos. Esquilos, pequenos roedores e marmotas se preparam para hibernarem no inverno, alimentando-se continuamente durante o verão, para estocar energia em forma de gordura, De modo gradual, esses animais entram em estado de inconsciência, assim permanecendo por dias ou até meses. Esse estado caracteriza-se pela drástica redução de seu metabolismo. Outros animais, como o urso, texus, guaxinins, gambás, apresentam durante o inverno um sono prolongado, mas sem a redução drástica da temperatura corporal ou do metabolismo. Portanto, muitos pesquisadores não consideram que esses animais passem por um processo de hibernação verdadeira, e sim de sono hibernal. Outra adaptação, chamada de estivação ou sono de verão, ocorre com animais como caracóis terrestres, peixes pulmonados, jabutis e alguns roedores. Nesse caso, a respiração e o metabolismo diminuem em quadros de temperatura ambiente muito alta, falta de alimento ou riscos de desidratação. Então, pessoal, são estados em que alguns animais endotérmicos, ou seja, animais que controlam a temperatura do corpo sem usar de artifícios externos, tá? Eles controlam a própria temperatura, e são estados assim que, dependendo da época do ano, dependendo da escassez de alimento ou dependendo de um predador, eles ficam nesses estados de torpor, hibernação e estivação, tá? Então, o fato de a palavra hibernar quer dizer ele dorme, ele diminui o metabolismo, ele dorme durante muito tempo e durante o sono ele não gasta energia, né? Ele não vai gastar, quer dizer, não vai gastar tanta energia. Então, o que ele armazenou durante os outros meses é o suficiente para manter a temperatura do corpo dele, tá? Falando nesse caso aí de temperatura, como nós vimos aí que alguns animais usam a gordura ou a grande quantidade de pelo, né, como um isolante térmico, por isso que o urso vive em região polar, né, ou seja, muito frio, porque tanto a gordura quanto o pelo vai proteger ele. Isso, não sei se vocês já ouviram falar, tipo assim, a pessoa chega na época de frio tal, você vê todo mundo agasalhado tal, e uma pessoa mais gordinha, né, ela não sente tanto frio. Por quê? Ali é o mesmo caso, a gordura realmente ela é um isolante térmico, tá? Ela funciona também no ser humano como isolante térmico. Ele vai sentir frio? Vai, mas não como uma pessoa magrinha, que não tem nada de gordura ali para proteger ela, tá? Então, pessoal, essa última página aí, a 338, vocês vão grifar a página toda, tá? Nossa revisão é isso daí. Essa próxima semana já começam as provas. Espero que vocês estudem. Lembrando mais uma vez, pessoal, a primeira prova nossa teve alunos com nota muito baixas. Teve aluno com nota 4, 3.
Gente, vocês estão fazendo prova e tem a possibilidade de fazer a prova com consulta. Meu Deus do céu, como que vocês vão tirar uma nota dessa? Então, por favor, pessoal, vocês já grifaram essas páginas. Quem não conseguiu pegar, volta esse vídeo, vê de novo, grifa essas páginas, deixem essas páginas grifadinhas, marcadas. Vocês sabem que tudo que eu falo na revisão é o que eu peço na minha prova. O que eu pedi para vocês grifarem aí, destacarem na apostila, está na minha prova, gente. Quem quiser, quem grifar isso daí direitinho, vai fazer essa prova tranquilamente, vai ter 10 para poder recuperar a nota anterior, que foi péssima. E se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo, tanto da unidade 3 quanto da unidade 4, me chame no privado, seja a hora que for, para a gente tirar essas dúvidas, tá? Porque nós vamos ter aula agora com o terceiro bimestre, porque a próxima semana é uma semana de avaliação, portanto, não vamos ter aulas, né? É só avaliação, tá bom? Fiquem com Deus, beijo a todos.